Olá, meus queridos seguidores, tudo bem com vocês? Todos nós estamos sempre correndo em busca de algum objetivo, claro, de algum propósito, de chegar a algum lugar. E você já reparou? A gente põe um propósito, quando a gente chega, já fazemos o outro propósito e assim vamos indo. Só que neste vídeo eu vou alertar algo muito importante. Durante essa corrida desse propósito, como nós estamos vivendo? É o tema deste vídeo. Como encontrar o equilíbrio. O vídeo de hoje, eu vou contar uma história muito interessante. Uma história que eu refleti muito, eu pensei muito e eu mudei algumas coisas. Vou passar no final tudo o que eu mudei, como está sendo bem, fazendo bem para a minha vida. Por quê? O equilíbrio muda a nossa vida. Fiquem até o final que vocês vão entender e vão ajudar vocês de alguma forma. Mas antes de começar, vê se você é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você ama. Se você quiser escrever, eu adoro ler os comentários de vocês, tá bom? E mais uma coisinha, estou sendo patrocinada pelo grupo da Rio Pardo Embalagens, que está me ajudando a melhorar cada vez mais esses vídeos. Eu faço com muito amor para vocês. Vamos lá? Pessoal, presta atenção nessa história, que ela tem um significado, algo para a gente pensar e para a gente refletir. São coisas que vão deixar a nossa vida mais leve, uma nossa vida mais saudável. Vocês vão entender, porque esse equilíbrio nós precisamos ter, algo que está saindo das nossas mãos, porque o mundo de hoje nos exige muitas coisas. Então, vamos lá. O sino bateu na sala de aula. Todos os jovens entraram, inclusive Zawa. Zawa era a primeira vez que estava indo na escola. Ele era um menino de 15 anos. Ele morava no alto da montanha com seu pai, que era lenhador. Desde pequeno, ele aprendeu o ofício de lenhador. Ele sabia afiar os machados, ele sabia escolher qual árvore cortar, sempre cuidando da fauna e da flora. Zawa amava morar na floresta. A mãe dele havia morrido quando ele era bem pequeno. Então, ele viveu sempre com o pai. Porém, o pai não tinha condições de levar ele na escola, porque era muito longe. Mas o sonho do pai dele era que ele estudasse. Um dia ele chegou e disse: "Filho, você tem que ir para a escola." Ele perguntou: "Por quê, papai?" "Lá na escola, você vai aprender muitas coisas novas, você vai se tornar um menino inteligente e você vai ter um trabalho bem melhor do que esse." Zawa não entendeu. Como é que pode ter um trabalho melhor do que esse? Mas obedeceu seu pai. Então o dia chegou e ele entrou na sala de aula. Ele olhou os colegas e viu o professor chegando. Viu que os amigos dele cumprimentavam o professor com muita educação. E o professor disse: "Hoje nós vamos fazer uma entrevista com cada um de vocês. Eu quero saber qual é a sua ambição." Zawa achou estranho, nunca ouvido falar nessa palavra ambição. Mas o seu pai disse que ele tinha que aprender muitas coisas. Então, ele ficou ouvindo e prestando atenção. O professor começou. Um dos alunos queria ser engenheiro, o outro médico, o outro queria ser professor, o outro queria ser advogado. E assim todos falaram qual era a sua ambição. Quando chegou na vez de Zawa, Zawa disse: "Professor, mas o que é ambição?" Toda a classe riu. O professor acalmou a classe e disse: "Zawa, ambição é onde você quer chegar, é a sua meta, é o seu objetivo, é o que você quer ser, se realizado." "Eu não estou entendendo, professor, porque eu sou uma pessoa realizada. Eu acordo de manhã, corto lenha,
tomo meu café à tarde e durmo à noite. Zawa, mas a ambição é algo que você tem que almejar. Se você não tiver ambição, você é uma pessoa vazia, sem meta, sem nada. Mas professor, mas por que a gente tem que ter essa ambição? Por que a gente tem que chegar para você ficar realizado? Mas professor, eu não estou entendendo. Zawa, você tem que planejar. Tudo tem que ser planejado. Zawa disse, professor, eu e meu pai, tudo que nós planejamos de manhã, até no final do dia a gente realiza. Zawa, você tem que ter essa ambição. Mas isso é uma obrigação? Ele perguntou. Sim, você tem que ter. Mas e se eu não quiser? Por que eu tenho que chegar? Você tem que ter um caminho, uma meta. Você tem que lutar, você tem que sacrificar. Mas por que a gente tem que sacrificar? E se a gente já tiver chegado no caminho que você conseguiu, que eu quero, sem ter passado por dor, por meta, por sacrifício? Zawa, você tem que planejar. Mas meu filho, você não tem nenhuma ambição. Você tem que ter uma ambição. Fala para mim a sua ambição. Qual que é? Tá bom, professor. O professor sorriu. Até que enfim o meu aluno entendeu. Qual que é, meu filho? Eu quero acordar de manhã, cortar as árvores, tomar o café à tarde e dormir à noite. Mas, Zawa, isso você já tem. Você tem que ter algo mais. Então, professor, então tá ótimo. Eu já cheguei na minha meta. Não preciso ir mais além. O professor se zangou de vez e terminou a aula. Ele foi embora, cheio de perguntas na cabeça. Chegando em casa, ele falou, pai, olha só, pai, a gente corta as árvores, mas na escola eles dizem que a gente tem que plantar a árvore, esperar ela crescer, para depois cortar. Se a gente já pode fazer agora, que a gente tem que sofrer para poder realizar. Mas eu já realizei o que eu quero. E o pai dele perguntou, mas você é feliz? Pai, eu sou muito feliz, eu sou realizado com o que eu faço. E aí, ele disse assim, filho, mas você é muito inteligente, né? Fiz um monte de perguntas com algo simples. Então, você vai responder o que eles querem. Eles também estão tentando ser bons professores. No outro dia, Zawa já foi primeiro a responder, professor, eu quero ser médico. Aí o professor ficou contente e continuou a aula. Continuou na aula, Zawa olhou pela janela e naquela hora estava se formando nuvens e ele pensou, as nuvens, elas se formam naturalmente, elas não se formam em um lugar específico. E aí começou a chover. A chuva simplesmente chove, ela não chove em lugar específico. E nessa hora ele também olhou o jardim da escola, onde o jardim estava fazendo um formato lindo de um arbusto. E aí ele pensou, os seres humanos, eles sempre têm que moldar alguma coisa e não deixar a natureza fluir. Provavelmente Zawa, não sabemos se ele continuou sendo lenhador ou se ele conseguiu algo, mas o que essa história nos mostra é o seguinte, o mundo de hoje, nós corremos atrás de um objetivo. E aí nós conseguimos, vamos correr atrás de outro, de outro, de outro. Não é assim? Isso é ótimo. Mas como neste vídeo eu quero falar do equilíbrio. É você conseguir as suas coisas com o teu propósito, mas você está usufruindo aquilo que você conseguiu? Muitas vezes, o mundo de hoje nos cobra tanto, para ter tanto, para conseguir tanto, para fazer tanto, que você não usufrui daquilo que você conquistou. Você nem percebeu aquilo que você realizou, você não curtiu. Sabe, pessoal, isso daí, para mim, mexeu muito comigo. Porque eu me exijo, sabe? Você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. E muitas vezes eu acabo esquecendo que eu tenho que aproveitar as coisas que eu tenho, mas eu não estou falando só em material, mas nas pequenas coisas. Aproveitar o dia, ver a natureza, sair para curtir a natureza, sabe? Aproveitar as pequenas coisas, ou mesmo aquilo que eu consegui, usufruir daquilo.
E principalmente, você só encontra equilíbrio quando, não só atrás do propósito, mas quando você vive o aqui e o agora, o presente. E quando você tem Deus, quando você ora, quando você sente o seu eu. Será que você está sendo você? Ou será que alguém está fazendo um formato do arbusto que a sociedade quer? Ou você está sendo você mesmo, sua natureza, a sua essência? Manter o equilíbrio é atrás, sim, dos teus propósitos, mas não deixar a sua essência, não deixar Deus e não deixar de viver o aqui e o agora. E uma frase que todos nós falamos: quando tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando fizer tal coisa, não. Eu vou ser feliz aqui e agora. Comece hoje. Presta atenção no que você tem que viver mais no aqui e no agora e com Deus. E você vai ver que esse equilíbrio vai tornar a sua vida mais leve, mais feliz e mais produtiva. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se inscreva no meu canal, dá uma olhadinha se você é inscrito. E agora, venha lá, dá um joinha. Preciso muito do seu joinha para o YouTube entender que esse vídeo está sendo muito bom. Compartilhe com as pessoas que você ama. Se você quiser comentar alguma coisa, eu vou adorar responder os comentários de vocês. E me siga no Instagram e no Facebook, Adriane Padula. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.